Fala moçada, aqui é o professor Zakimi, sou professor de matemática do Évora Vestibulares e dessa vez estou aqui para resolver com vocês a prova da UniOeste, né? Então, nós temos aqui 7 questões de matemática, tá certo? As questões de matemática, né? Vão aí da questão 43 até a 49, beleza? Vocês têm acesso a essa prova, pessoal, no site do Évora Vestibulares, tá? É só baixar o arquivo da prova e acompanhar a resolução aqui comigo, beleza? Gente, então, algumas observações sobre essa prova, né? É um vestibular, né, conteudista, tá certo? Perguntas aqui diretas, né? Não vou dizer para você que é uma prova de nível fácil, tá? Porque não é, beleza? Então, o aluno tem que ter um aprofundamento, tá? Nos conteúdos, né? Conteúdos tradicionais de vestibulares, né, moçada, tá? Então, aqui cai polinômios, né? Funções, tá certo? Geometria analítica, análise combinatória, beleza? Progressões, né, PA, PG, tá? A gente vai passar por questões, beleza? Destes conteúdos. E são questões um pouquinho trabalhosas, às vezes, tá? Ou às vezes até mesmo a pergunta é um pouquinho mais puxada, né? Então o aluno tem que ter, tá, um conhecimento mais avançado em matemática ali, beleza? Se ele ficar só no basicão ali dos conteúdos, né, ele vai acabar penando muito para fazer essas questões, tá? Então tem que ter um aprofundamento, beleza? E se você busca um aprofundamento em matemática, né, procure o Évora Vestibulares, tá? Conte comigo aí para aprofundar, né, com a matemática, porque em relação a qualquer vestibular do país, você precisa ter um aprofundamento, beleza? Na parte de matemática, tá certo? Vamos começar então, gente, tá? Pela questão de número 43, né? Uma questão que vai utilizar aqui do conteúdo de funções, né, a princípio, tá? Uma questão não muito simples, beleza? Mas que você vai conseguir entender, vai conseguir acompanhar aqui comigo, tá joia? Então, vamos lá. Questão de número 43, né? Moçada, a questão começa falando para você que f é uma função bijetora, ok? F é uma função bijetora, tá? E ele explica para você, né, toda aquela teoria que existe quando o aluno estuda, né, a função inversa. Então, se a função f, né, ela vai desse intervalo AB até os reais, beleza? Quando você vai estudar a função inversa, né, isso aqui troca, né? Então vai dos reais até o intervalo AB, tá joia? Bom, vamos lá. Ele explica para você como funciona, né, essa função quando você tem uma soma aqui dentro, né? Então ele explica como funciona f de x mais y, né? Então f de x mais y, né, é f de x mais f de y dividido por 1 menos f de x vezes f de y, tá certo? Então alguns alunos poderiam olhar aqui para essa expressão, né, e já lembrar, caraca, talvez ele esteja falando aí da função tangente, né? Se o aluno conhece a fórmula da tangente para a soma de arcos, beleza? Mas a princípio nem precisa usar isso, tá, galera? Nem precisa usar isso, tá? Essa ideia que está relacionada com a tangente. Não precisa não. Você vai resolver simplesmente aplicando a ideia de função, tá certo? Então vamos lá, né? Ele mostra para você uma equação, né? Ele coloca assim, ó, f a menos 1 de x é igual a f a menos 1 de y mais f a menos 1 de z, beleza? E ele pede aí, né, qual alternativa mostra uma relação de x, y e z, tá certo? E aí, claro, você vai ter que trabalhar com essa expressão, né? E depois, no final, achar uma relação de x, y e z, tá joia? Então, eu já deixei aqui esquematizado todas as ideias, tá? Que a gente vai precisar para resolver essa questão, beleza? Então, em primeiro lugar, eu vou fazer o seguinte, ó. f a menos 1 de x, tá? Eu vou chamar isso de K1, né? Eu não sei quanto vale, estou inventando uma constante K, estou chamando de K1. Pronto. f a menos 1 de y, né? A função inversa, tá? Quando você coloca y, pronto, isso aqui vale K2, né? E f a menos 1 de z, pronto, isso aqui vale K3, tá certo? Moçada, esses são os valores, né, da função inversa, tá certo? Então, acho que você entende, esses três valores, né, esses três valores, tá, se eu analiso a função inversa, né, esses três valores, K1, K2 e K3, eles devem pertencer a esse intervalo, tá certo? Beleza? Que está representando aqui, né, na função inversa, tá? Então, K1, K2 e K3 pertencem ao intervalo AB. Beleza? Bom, feito isso, né, eu acho que você entendeu, no lugar de f a menos 1 de x, eu vou chamar de K1, f a menos 1 de y vale K2 e f a menos 1 de z vale K3. Pronto, né? Então a gente vem pra cá. K1 é igual a K2 mais K3. Beleza. Moçada, quando você tem uma expressão matemática assim, ó, K1 é igual a K2 mais K3, eu acho que você entende, né? É porque o K1 é equivalente ao K2 mais K3, tá? Então, se eu quiser aplicar na função, né, f de K1, então isso é a mesma coisa, né? Isso é equivalente, tá,
a aplicar o f de K2 mais K3, né? Visto que K2 mais K3 é a mesma coisa que o K1, é equivalente ao K1. Beleza? Bom, Zaquim, mas por que você fez isso que eu não estou entendendo, né? Cara, eu fiz isso, galera, porque agora aqui, nesse momento, eu tenho uma soma, né? Uma soma, tá? Dentro aqui da aplicação na função f. Beleza? E visto que eu tenho uma soma, né, sendo aplicada na função f, agora sim eu posso seguir a fórmula, né, ó, que o exercício me apresentou, que o enunciado me apresentou, né? Porque agora eu tenho uma soma aqui, beleza, na função f. Pronto. Zaquim, então você está dizendo o seguinte, cara, agora para resolver isso aqui, ó, f de K2 mais K3, eu posso utilizar a fórmula que o enunciado me falou? Sim, agora você pode, né? Então, eu só estou aplicando, tá, moçada? Então, vamos lá. No lugar do x, né, eu coloquei o K2, no lugar do y, eu coloquei o K3, não foi isso? Pronto, só estou utilizando a fórmula que foi me dada no enunciado, tá? Então, pronto, ó, aqui ficou f de K1 e eu vou deixar assim mesmo por enquanto, né? Agora aqui, como eu tenho uma soma, então eu consigo aplicar f de K2 mais f de K3, 1 menos f de K2 vezes o f de K3, né? Seguindo a expressão do meu enunciado. Tá. Para por aqui um pouquinho, tá? Moçada, existe uma teoria, né, que quando o aluno ele estuda, né, a função inversa, né, quando ele estuda tudo da função inversa, né, ele sabe dessa teoria que eu vou te passar aqui agora, tá? Então, se você tem, né, o valor x aplicado na função inversa, f a menos 1 de x, beleza? Isso deu K1, ok? Quando você faz o f de K1, tá? Na função f, na função normal, sem ser inversa, né? Na função f, quando você aplica K1, beleza? Você encontra qual resultado? Você encontra o x, beleza? Então, usando essa ideia teórica, né, ó, que sempre acontece, tá? Na função inversa, beleza? E você sabe, né, que nem toda função admite a inversa, né? Vamos ganhar um conhecimento a mais do que só resolver essa questão. O que você acha, né? Eu acho que você lembra que para a função admitir a inversa, ela tem que ser o quê, ó? Bijetora, né? Então, o enunciado está tomando todos os cuidados matemáticos, né? Tá? Para essa função admitir a inversa, né? Ela é bijetora. Pronto, né? Lembrou isso? Então, isso aqui vai acontecer, beleza? Se você já estudou função inversa, eu acho que você até já sabia, né? Que isso aqui ia acontecer, ok? Então, usando essa teoria, claro que eu mostrei como exemplo, né, para o K1, beleza? Você pode, ó, então, trocar o f de K1, né, por quem? Pelo x, tá? Assim como você pode trocar o f de K2, tá? O f de K2 pelo y, beleza? E o f de K3 você pode trocar pelo z, ok? Troquei ali, então, na expressão do exercício, beleza? Moçada, nesse momento aqui, tá? Nesse momento aqui, você conseguiu, né, digamos assim, uma equação matemática que envolve, né, as três letrinhas, né, x, y e z, né? Pronto. Agora o que você precisa é trabalhar um pouquinho com essa expressão, né, e ver se isso chega em alguma alternativa, né, que está aí na questão 43, tá certo? Então, vamos lá, gente, ó. Só peguei o x e multipliquei, né, por 1 e por yz. Então, ficou x menos xyz. Não esquece que o x multiplica esses dois, né? E isso deu y mais z, beleza? Pronto, né? Galera, só jogando, então, ó, esse menos xyz para o outro lado, tá? E trazendo esse y, esse z aqui para a esquerda, você encontra essa equação, beleza? Aí eu só troquei de lugar, né, os termos, ok? E você acha exatamente essa expressão, tá? Na nossa letra C. Beleza? Então, resumindo, né? Aqui temos um trabalho, tá? De função, beleza? O aluno tinha que conhecer, né? Tinha que conhecer muito bem, tá? As ideias que envolvem a função inversa, tá certo? E conseguir aplicar, então, né? Essa expressão que foi dada no enunciado, tá joia? Eu acho que essa prova começa já com uma das questões mais difíceis, beleza? Da prova inteira, tá, galera? Tudo bem? Essa foi a nossa questão de número 43. Moçada, vamos lá para a questão 44 e dessa vez nós temos a questão de polinômios da prova, né? Então, vamos lá. Gente, a questão é de polinômio, tá? Você tem aqui um polinômio que é do terceiro grau, beleza? Bom, ele apresenta esse polinômio de um jeito um pouquinho diferente da forma tradicional, digamos assim, né? Então, você tem um coeficiente, tá? Do x ao cubo, beleza? Você tem aqui, né, o coeficiente que vai ser tanto o coeficiente, né, do x ao quadrado, tá? Quanto também o coeficiente do x, beleza? Ele quis apresentar dessa forma o polinômio, não tem problema, né? Inclusive é só você distribuir, tá? Que vai chegar na expressão
né, da forma que a gente sempre estuda, tá? E tem um termo independente, que é o azinho, né? Bom, moçada, sobre esse polinômio, tá? Ele vai fazer uma pergunta aqui sobre as raízes, tá certo? Então nós temos que buscar as raízes do polinômio. Lembrando que um polinômio do terceiro grau, ele necessariamente tem 3 raízes, tá certo? Digamos assim, né? Não sei se todas as raízes são reais ou se nós temos aí raízes imaginárias, tá certo? Onde aparece lá, né, o I, né, unidade imaginária, beleza? Mas só para te lembrar uma ideia teórica para você sair dessa aula aqui, né, ganhando, tá, uma informação muito importante. Se o polinômio é de grau ímpar, ok? Então necessariamente, né, ele vai ter pelo menos uma raiz real, tá? Porque quando você tem raízes imaginárias, elas sempre aparecem aos pares, né? Tipo assim, se 1 mais i é raiz, você sabe que 1 menos i é raiz também, não é isso? Bom, mas se as raízes imaginárias aparecem aos pares, né? E o polinômio é de grau ímpar, então ele sempre vai ter pelo menos uma raiz real, ok? E isso, a princípio, já dava para matar algumas alternativas se você prestar bastante atenção, né? Mas aqui eu vou resolver a questão até o final, tá? Moçada, olha só. Então, o que eu fiz foi distribuir, né, esse parênteses, tá? Ó, esse parênteses, a menos 1 menos a ao quadrado. Isso vai multiplicar x quadrado, coloquei aqui. E esse cara, a menos 1 menos a ao quadrado, também multiplica o x. Coloquei aqui, beleza? Então, agora nós temos o polinômio da forma tradicional, né? Quem acompanha x ao cubo, quem acompanha x ao quadrado, quem acompanha x e o número sozinho. Beleza? Pronto, termo independente, né? Moçada, aqui você não tem nenhuma informação pronta, né? Tipo assim, uma raiz vale tanto, né? Ou que ele desse alguma relação entre as raízes, né? Uma raiz é oposta da outra, né? Alguma coisa assim. Não falou nada, né? Então pronto, se ele não fala nada, absolutamente nada, né? Você vai optar aqui pela ideia da pesquisa das raízes, né? Pesquisa das raízes racionais, não é isso? Gente, você vai pegar então, né, as possibilidades das raízes, se elas forem reais, né? Você sabe que quando é do terceiro grau tem que ter pelo menos uma raiz real, ok? E você vai analisar os divisores, né, ó, tá? Do termo independente dividido pelo coeficiente de maior grau, né? Então, se você dividir A por A, isso daí dá mais ou menos 1, né? Mas as raízes, as possíveis raízes também poderiam ser, né, ó, mais ou menos A, tá? E mais ou menos 1 sobre A também, beleza? Pronto, né? Então, essas são as possibilidades das raízes. Se você já estudou a pesquisa das raízes, né? Então você sabe do que eu estou falando, tá certo? Não é uma questão de nível fácil de polinômios, tá, galera? É uma questão um pouquinho trabalhosa, beleza? Mas você vai conseguir me acompanhar aqui na resolução se você já estudou polinômios, né? Pelo menos uma vez aí, tá certo? Relembrando uma teoria que sempre existe, tá, moçada? Se 1 for raiz, tá? Da função polinomial, beleza? Então a soma dos coeficientes é igual a 0, né? 1 é raiz se a soma dos coeficientes for igual a 0, beleza? E aí, gente, se você somar os coeficientes, ó, né? Se você somar A mais A menos 1 menos A ao quadrado, mais A menos 1 menos A ao quadrado, mais A, você vai ver que isso não vai dar 0, ou seja, eu nem vou testar esse valor 1, tá? Aqui na pesquisa das raízes. Por quê? Porque a soma dos coeficientes não vai dar igual a 0, beleza? Bom, mas eu posso testar, por exemplo, o menos 1, ok? E se você trocar o x por menos 1, tá? Se você trocar o x por menos 1, troque o x por menos 1, beleza? E você vai encontrar exatamente essa conta que eu já estou te mostrando aqui, né? Ok? E aí vamos lá. Zaquini, troquei o x por menos 1. Tá, troca o x por menos 1. O que vai acontecer? Vai dar essa expressão. Pronto. Vai simplificar muita coisa aqui, né? Ó. Menos a mais a, tá? Ó. Menos a ao quadrado mais a ao quadrado. Beleza? Ó. 1 menos 1, tá? Menos a mais a. Pronto. Vai sumir todo mundo. Beleza, vai dar igual a 0, né? Então, P de menos 1 deu igual a 0. O que você acabou de descobrir, né? Uma das raízes, tá certo? Por investigação, né? Analisando aqui as possíveis raízes, né, racionais, né? A pesquisa das raízes, tá joia? Bom, eu também vou testar o valor A, tá, moçada? Então, gente, a princípio, tá? Esse é o melhor caminho para resolver essa questão. Eu tentei fazer ela de várias formas possíveis e essa é a melhor solução, mais clara, mais limpa, né? Pra gente conseguir fazer o exercício, tá joia? Cara, e aí eu já vim aqui e testei também o Azinho, né? Que era uma das possibilidades das raízes, tá certo? Então vai lá, troca o x por Azinho. Aqui fica A ao cubo, né? Aqui fica A ao quadrado, aqui fica A, beleza? Você vai fazer a conta e vai encontrar essa continha aqui, né? Trocando o x por Azinho, ok? E aí vai lá.
Menos A mais A simplificou, menos A ao quadrado com mais A ao quadrado, né? Ó, menos A mais A, 1 menos 1. Cara, também vai dar zero, né? Também vai dar zero. Pronto. Cara, se P de A também deu igual a zero, tá, galera? Então, A é uma das raízes, né, do polinômio, ok? Cara, então, digamos assim, você já achou aqui duas raízes, né? Beleza? Ó. Menos 1 e A, né? Também, com essa informação, você consegue anular algumas alternativas possíveis, tá, da prova. Se você for acompanhando a minha resolução e olhando as alternativas, você já vai cancelando um monte, né? Beleza? Então, prontos. Aqui me dá as três raízes, né, do polinômio do terceiro grau. Pois é, né? Você já tem duas. Pronto. Menos 1 é raiz? É, né? Azinho é raiz? É também. E aí, assim, né? Só para você garantir e achar as três raízes, tá joia? Agora você pode partir, por exemplo, né, pelo caminho do dispositivo Breuer-Ruffini, né? Beleza? Teorema de Breuer-Ruffini, né? Então pronto, ó. Você vai usar ali o Breuer-Ruffini, tá certo? Vai usar o Breuer-Ruffini, tá? Só relembrando como é que faz, caso você não lembre. Coloque um número que você sabe que é raiz ou que você, assim, né, acha que é raiz, né? Beleza? Se zerar no final, pronto. Então você descobriu que esse cara é raiz. Como a gente já sabe, né? Então no final vai dar zero, claro, né? Tá. Coloque aqui todos os coeficientes, todos, né? Quem acompanha x ao cubo, quem acompanha x ao quadrado, quem acompanha x, né? O número sozinho, o termo independente, tá certo? Cara, de repente, né? A função polinomial, ela pula assim de x à quinta para x ao cubo, né? Aí você tem que colocar um zero ali, né? Que acompanha o x à quarta, beleza? Toma cuidado com isso, né? Tem que colocar todos os coeficientes, né? Pronto, beleza. Aqui coloquei menos 1, foi, coloco menos 1, né? Como é que funciona o Breuer-Ruffini? Cara, você desce esse cara, multiplica por esse e soma com o próximo coeficiente, não é isso? Multiplica por esse, soma com o próximo coeficiente. Multiplica por esse, soma com o próximo. Pronto, já deixei aqui tudo montadinho. Beleza. O menos 1 eu sabia que era raiz, por isso que zerou no final. O Azinho eu também sabia que era raiz, né? Então eu sei que vai zerar no final, tá? E o processo é o mesmo, né? Tô aplicando o Breuer-Ruffini duas vezes aqui, beleza? Nesse exercício. Cara, esse cara multiplica esse, né? E soma com esse. Pronto, multiplica e soma, né? Pronto, vai dar zero, beleza? E você chega aqui, ok? Só relembrando uma coisinha, né? Isso aqui, moçada, né? Nesse espaço, você tinha coeficientes de um polinômio do terceiro grau. Aqui embaixo, né, você diminui o grau, né? Agora você tem coeficientes de um polinômio do segundo grau. E agora você tem coeficientes de um polinômio do primeiro grau, tá certo? Era terceiro grau, aqui coeficientes do segundo grau, e aqui você tem coeficientes de um polinômio do primeiro grau. Então esse cara é quem acompanha x, né, já que é uma expressão do primeiro grau, e esse cara é o número sozinho. Por isso ficou ax menos 1, tá? Como eu quero descobrir, né, a outra raiz, então eu quero saber a raiz dessa equação do primeiro grau. Por isso eu igualei a zero. Tá, Zaquim? Por que você igualou a zero? Para descobrir qual é a equação, né? Desculpa. Para descobrir qual é a raiz que está faltando. Ou seja, resolvendo essa equação. Não é isso? Cara, ax igual a 1 foi, né? Isolou o x. X igual a 1 sobre a. Pronto, cara, né? Você acabou de achar a raiz que faltava, né? Então você já tinha como raiz aqui, né? Ó, o menos 1, né? Você já tinha como raiz o a, não é isso? E no finalzinho do Breuer-Ruffini, você foi lá e achou a última raiz, que era 1 sobre a, né? Que inclusive, cara, era uma das raízes previstas, né? Pela ideia da pesquisa das raízes, não é isso? Pronto, cara. Então as raízes são essas, né? Ó, menos 1, a e 1 sobre a, beleza? Gente, ou seja, né? Uma raiz não depende do valor do a. Era o menos 1. É o valor numérico que você sabe, né? Agora, as outras duas dependem, né, do azinho, tá? E se você olhar as alternativas, né, você vai marcar a letra D, beleza? Ok? Moçada, a princípio, tá, gente? A princípio, você já conseguiria marcar, né, essa letra D por eliminação, né? Eliminando as demais alternativas, tá certo? Mas eu quis mostrar aqui a resolução completa da questão, né, porque eu sei que às vezes, né, o aluno está estudando polinômios, ele quer fazer a questão até o final para entender tudo certinho, né? Beleza? Então, mais uma vez, você já conseguiria marcar essa resposta antes de fazer todas as contas até o final, tá joia? Mas eu queria te mostrar a resolução aqui da questão, né? Que é uma questão bem bonita, bem completa aí de polinômios, tá certo? Envolvia aí a ideia da pesquisa das raízes, né? Breuer-Ruffini, tá joia? E aí você conseguiria então resolver o exercício e marcar a letra D. Beleza, gente? Tranquilo?
Essa foi a questão 44, uma questão não muito fácil também, hein? Moçada, vamos na sequência para a questão de número 45, tá? Bom, essa aqui é uma questão de progressões, tá certo? A questão, né, ela fala para você, ok, que essa progressão, né, essa sequência começa em um termo e você sempre vai dobrando, né? Então pronto, gente, isso aqui é uma PG, tá certo? Dá para você já eliminar a alternativa aí de cara, não é isso? Tá? Então, moçada, durante a resolução da questão, você já vai conseguindo eliminar algumas alternativas, tá certo? Mas nesse exercício aqui, né, digamos assim, você teria que fazer, né, todo esse processo que eu vou te mostrar para marcar assim com precisão, né, tá? Que realmente vai ser a resposta correta, tá certo? Bom, ele fala então que a razão é 2, né? E que a soma dos 7 primeiros termos fica igual a 381, tá certo? Gente, eu coloquei assim, tá? A PG, né? Porque sempre vai multiplicando uma razão, então é PG, né? Então a 1 vezes 2 fica 2A1, vezes 2, 4A1, vezes 2, 8A1, vezes 2, 16A1 e por aí vai, né? Até esse sétimo aqui, tá certo? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Bom, já daria, digamos assim, tá? Pra você marcar a letra C como resposta, né? Porque se você der uma olhada na letra C, ela vai dizer o seguinte, né? Ó, esse 2A1, né, tem que ser maior que o A1. Esse 4A1 tem que ser maior que a soma desses dois anteriores, né? Aqui vai dar 3A1, né? O 4A1 é maior. Aqui dá 8A1. Se você somar os anteriores, né? Isso aqui vai dar 4, 5, 6, 7A1, né? Então sempre o termo, tá? Vai ser maior que a soma, beleza? Ó, desses anteriores, ok? Isso está falando na letra C e a princípio você poderia marcar já e assim, vou te falar a verdade, essa é a resposta correta, ponto final, né? Beleza? Não tem como essa estar errada, tudo bem? Mas eu sei que na hora da prova o aluno vai querer conferir, né? Existem alternativas que mostram ali possíveis resultados, tá? Ela pergunta também, em alguma das alternativas, né? Se é possível encontrar o A1 ou não. Eu vou te mostrar que é possível, tá certo? Então dá pra gente fazer a conta, né? E aprender, tá? Com esse exercício, beleza? Moçada, relembrando aqui a fórmula da soma de n termos, né? A soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, beleza? Essa é a formulinha, né, desse conteúdo que geralmente o aluno acaba esquecendo. Tá certo? Então a soma dos n primeiros termos, né, de uma PG. A1 que multiplica entre parênteses q elevado a n menos 1 dividido por q menos 1. Perfeito? Moçada, ele deu, né, a soma dos 7 primeiros termos. Deu a razão que vale 2. Beleza? Então, substituir a soma por 381 e a razão substituir por 2. Ok? Ia chegando uma continha dessa, não é isso? 381 é igual a A1, né, que multiplica 2 a sétima menos 1. 2 a sétima é 128, se você tirar 1 fica 127. 2 menos 1 dá 1, né? Nem preciso colocar nada aqui no denominador, tá joia? Então você vai tentar isolar o A1. Pronto, cara. O A1 vai ser 381 por 127. Isso dá quanto? Isso dá 3, né? Então, digamos assim, isso aqui vai, né, contra uma das alternativas que fala que não é possível descobrir o A1. Você acabou de ver que é possível, tá joia? Galera, então na verdade, cara, vamos lá. Você sabe, né, todos os termos, né, dessa PG. Claro, né? Se começa, né, o A1 vale 3 e você sabe a razão, cara, é só você escrevendo os termos, né? Cara, então é 3, né, vezes a razão 2, né? Vezes 2 dá 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48, vezes 2, 96, vezes 2, 192. Tá joia? Gente, com todos os termos da PG, claro, dá pra você conferir todas as alternativas agora, tá certo? Mas lembrando que a resposta correta, né, fica a letra C, tá? Onde fala, né, que esse 6 é maior que o 3, o 12 é maior que o 3 mais 6, claro, né? O 24 vai ser maior que a soma desses 3, vai, beleza? Isso sempre acontece, tá? Então, assim, daria pra marcar já de cara a letra C, né? Mas eu só quis fazer todo o trabalho de PG aqui pra você acompanhar, né? Toda a resolução da matemática do exercício, tá certo? Então você tem ali, né, soma de PG envolvida. Foi bom até para relembrar essa fórmula, né, que alguns alunos acabam esquecendo às vezes, tá joia? E essa é a resolução, então, da questão 45. Sossegado, uma questão bem mais tranquila que as outras, né, que a gente fez até agora, na minha opinião, tá certo? Uma questão, né, de um conteúdo que o aluno geralmente domina, tá, quando ele vai para o vestibular, né? Progressão geométrica, né? Nada demais, assim, digamos assim, nesse exercício, tá certo? Beleza? Moçada, já coloco aqui também para vocês, né, a questão de número 46, tá? Uma questão muito clássica, né, de vestibular, beleza? Ele fala aí sobre, né, as soluções, né, positivas, né, naturais aqui, para essa equação matemática, né? X mais Y mais Z mais W igual a 7, beleza?
Cara, se você já estudou análise combinatória, né, e se você chegou até aquela parte de combinação com repetição, tá certo? Onde você pode resolver os exercícios de combinação com repetição, né, através de uma permutação com repetição de símbolos, né? Então vira essa ideia, tá? Aquela ideia daquela historinha, né, da barrinha e do sinal de mais, né? Quantas barrinhas e quantos sinais de mais, né, a gente tem, tá? Então você resolve o exercício que a princípio ia ser de combinação com repetição através dessa ideia, né, de permutação com repetição dos símbolos, tá certo? Só para te lembrar como é que funcionava, né? Bom, ele quer saber o número de soluções aqui, tá, para essa equação, né? E aí você tem aqui igual a 7. Pronto. Cara, se a soma vai dar 7, você já vem aqui, ó, e lança, né? 7 barrinhas, né? Deixa eu ver se eu coloquei certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, né? São 7 barrinhas, ok? E, vamos lá, o que é importante nesse tipo de exercício, né? O que é importante nesse tipo de questão? Cara, não é necessariamente, tá, quantos números você está somando para dar 7, mas sim a quantidade de sinais de mais, né? Você tem um sinal de mais, 2 sinais de mais, 3 sinais de mais, tá certo? Então, resumindo, cara, se você ficar permutando, né, do jeito que você quiser aqui, ó, esses sinais de mais e essas 7 barrinhas, você vai achar todos os resultados possíveis, né, de soluções, né, inteiras positivas aqui, tá certo? Naturais, né, beleza? Soluções naturais para essa equação, né? Aqui, por exemplo, o que eu fiz? Cara, eu estou somando 2, né, mais 1, né, mais 2, né, mais 2, tá certo? Então, como se o x fosse 2, o y fosse 1, o z fosse 2 e o w fosse 2. Não é isso? Beleza? E aí pronto, né? Se você ficar permutando, né, trocando de lugar, sinais de mais, essas barrinhas, você ia mostrar todas as soluções. Ou seja, né, se você permutar esses símbolos, ó, 7 barrinhas e 3 sinais de mais, ou seja, né, permutação de 10 símbolos, né? 7 barrinhas, 3 sinais de mais. Permutação com repetição. 10 elementos, 7 iguais, né, a barrinha e 3 iguais ao sinal de mais, ou seja, permutação com repetição. Tem que ter estudado alguma vez para saber o que eu estou falando aqui, né, moçada? Tem que ter estudado análise combinatória, tá? Então fica 10 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial, beleza? Abri a conta para você aqui embaixo, né, ó. Você abre o 10 fatorial até chegar no 7 fatorial para você já simplificar com o 7 fatorial de baixo, né? 3 vezes 2 vezes 1. O 3 eu cortei com 9, fica 3. O 2 eu cortei com 8, né? Fica 4. Então 3 vezes 4, 12 vezes 10, tá aí. 120, tá? É a solução da questão 46, uma questão bem clássica de vestibular, né? Acho que todo aluno vestibulando já conhece essa questão, beleza? E você marca ali então a letra B, fechou? Moçada, vamos para a resolução então da questão 47, né? A questão 47 foi a questão de geometria analítica da prova, tá certo? E a questão fala, né, sobre a equação de uma circunferência, que ele chamou de lambda. Então, a equação da circunferência lambda, né, é essa. x² mais y² menos 6x menos 2y mais 6 igual a 0, tá? Nós temos aqui a equação geral, né? Então, ao invés de fornecer a equação reduzida, ele resolve a equação geral da circunferência, beleza? Gente, ó, é bem facinho. Você pega quem acompanha x igual a menos 2a, quem acompanha y igual a menos 2b, né? Essa aqui é a técnica prática, né? Para você achar rapidinho, tá? Quem é o centro e quem é o raio da circunferência, beleza? Pronto, ó. Então o azinho vale 3 e o bzinho vale 1. Você já achou aqui o centro da circunferência, né? Então, para quem não conhece essa técnica, né? É uma técnica que agiliza bastante, tá? A encontrar as coordenadas do centro da circunferência, beleza? Pronto. Zaquimi, agora faltou achar o raio, né, cara? Pois é. Moçada, você vem aqui, ó, no termo independente, né? Vem no termo independente e ele vale azinho ao quadrado mais bzinho ao quadrado menos rzinho ao quadrado, tá certo? Então o a que valia 3 ao quadrado é 9, o b ao quadrado é 1, né? E você vai achar então o valor do raio. Rzinho ao quadrado deu 4. Pronto, o raio tem que ser um valor positivo, né? E se o raio tem que ser um valor positivo, então o raio é igual a 2, tá joia? Então eu sei que tem aluno que faz, né, aquele método, né, de completar quadrados aqui, galera, tá? Então pode ser feito por esse método? Pode, né? Então faça aí do método que você está acostumado, completando quadrados. Essa aqui é uma técnica bem prática, né, que eu sempre mostro para os alunos, tá certo? Para você achar aí centro e raio da circunferência de um jeito bem tranquilo, né? Bem facinho. Beleza. Zaquimi, qual que era o objetivo do exercício, né? Cara, ele queria saber qual a área
dessa região rachurada aqui, ó, né, que eu tô pintando agora. Tá, vamos lá. Para você achar a área dessa região rachurada, né, ó, que eu coloquei aqui, né, como quadradinho pintado, a área da região rachurada, galera, vai ser a área do triângulo retângulo, que é esse aqui, ó, CAT, beleza? Menos a área do setor circular, tá? Que seria esse setor aqui, né, ó, beleza? Ó. Pronto. Se você pegar o triângulo retângulo e tirar o setor circular, você encontra a área rachurada? Exatamente, né? Pegou, então, a área do triângulo, né, retângulo, menos a área do setor, você acha a região rachurada. Essa é a ideia, né, principal para resolver o exercício. Beleza? Gente, vamos lá. Com as coordenadas do centro, eu venho aqui e coloco, né, 3 e 1. Beleza? Pronto. Quanto vale o raio da circunferência? Cara, o raio também eu tenho, né? Também ia usar o raio, hein? Ia usar o raio também. O raio vale quantos aqui, ó? Cara, o raio vale 2. Então, pronto. Daqui pra cá tem que ter o raio valendo 2, né? Isso aqui é uma reta tangente, aqui forma 90 graus. Você sabe disso, né? Pronto, aqui então, ó, coordenada 3, 1. Vai ganhar mais 2. Na horizontal, né? Em X. Vai pra quanto? Cara, se era 3 e 1 e ganhou 2, agora foi pra 5 e 1, né? Pronto. Galera, você tinha já as coordenadas do ponto A. Isso foi fornecido pela questão, não é isso? E aí você verifica, né, que de 5 e 1, porque manteve a mesma altura em Y, né? Por isso que a coordenada em Y ainda vale 1, tá? E para você achar, né, ó, quanto vale essa distância, é só você verificar então o que aconteceu do ponto T para o ponto A, né? Subiu 2 unidades, tá certo? Em relação a Y, né? Por isso que manteve, tá, a mesma coordenada em X, 5, e só subiu 2 unidades, então a coordenada em Y aumenta 2. Perfeito? Moçada, agora eu vou garantir pra você. Rapaz, esse aqui, cara, é um triângulo retângulo, né? Pronto, triângulo retângulo e mais que isso, isósceles, né? 2 e 2. Cara, se aqui vale 2 e aqui vale 2, então esse é um triângulo retângulo e isósceles. Ângulo de 45 graus, beleza? Prontinho, né? E aí, vamos lá. Área do triângulo retângulo. Cara, base vezes altura sobre 2. Tá aqui, ó. Base vezes altura sobre 2. Menos área do setor circular. Bicho, não vai precisar ficar brigando com aquela fórmula do setor circular, tá, moçada? Que vem de regra de 3, né? Mas tem gente que decora a fórmula pronta, né? Cara, vamos lá. Mais simples que isso, né? Vamos numa visão mais simples que essa. Gente, o setor de 45 graus, né? Para você chegar a um setor de 45 graus, o que você fez com a circunferência, né? Que uma volta inteira ali vale 360 graus. Você pegou e dividiu por 8. Pronto, se você dividir por 8 dá 45? Dá. Então, um setor circular de 45 graus é a mesma ideia, né? Pega a circunferência e divide em 8 partes. Você pegou 360 graus, dividiu por 8, deu 45. Então, pega a circunferência toda, né, de raio 2, πr ao quadrado, π2 ao quadrado, dividido por 8. Já achou a área do setor circular, né? Com abertura 45 graus, tá certo? Ou faz do jeito que você está acostumado, né? Área do setor circular, você vai encontrar, claro, a mesma resposta. Beleza? Moçada, área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Pronto, né? 2 vezes 2 sobre 2, né? 4 sobre 2. Isso deu 2. Área do setor circular com abertura de 45 graus, né? π2 ao quadrado sobre 8. Beleza? Aqui vai dar 4, aqui vai dar 8. Simplifica, né? Fica π sobre 2. Beleza? Essa alternativa, né, ó, área da região rachurada é igual a 2 menos π sobre 2. Isso você encontra na nossa letra A. Ok? Beleza? Então, uma questão assim muito boa, né? Ela usa, tá, geometria analítica, usa também ideias da geometria plana, beleza? Mas é uma questão aí não muito difícil, né? Se o aluno já estudou a equação da circunferência, por exemplo, e domina, né, essas visões aqui, né, de geometria básica, geometria plana, ele consegue resolver esse exercício, né, de uma forma tranquila, beleza? Ok? Essa foi a questão de número 47. Joia? Gente, já coloquei aqui também, tá, a questão de número 48, beleza? Que é uma questão que envolve função, tá? E envolve também ideias aqui da geometria plana, não é isso? Então, vamos lá. A função fornecida foi essa, né? f de x igual a x ao quadrado mais 1, beleza? E ele fala o seguinte, ó. Esses pontos, né? Esses pontos de coordenadas 1 e 0, que seria esse ponto aqui, né? 1 e 0,
em cima do eixo X, tá? 6 e 0, que seria esse ponto aqui, né? Beleza? E o ponto, né? AF de A. Caracas, aqui, mas o que é esse ponto aí, AF de A, né? Cara, é um ponto onde você tem a coordenada em X valendo A, e se você aplica isso na função, claro, né? Vai ser o F de A, beleza? Então, é um ponto, né? Que, por exemplo, está por aqui. Beleza? A informação que ele te passa é sobre a área do triângulo, tá? E a área do triângulo vale 100, né? Sabendo que a área do triângulo vale 100, ele pergunta assim no enunciado, né? Qual é o valor do Azinho? Pronto. Cara, dá pra fazer essa questão de algumas formas, né? Cara, eu vou te mostrar a forma mais simples aqui e uma forma bem intuitiva também, tá? Zakimi, você vai falar assim pra mim, ó. Cara, Zakimi, é que assim, como é que você garantiu que o Azinho tá ali no meio, né? Beleza? Pra saber, né, o F de A, né? O ponto, né? Onde você tem XA e se você aplica em Y, pronto, né? Na função, vira F de A. Galera, realmente eu não sei, né? Se esse Azinho tá por aqui. Cara, mas se ele tivesse por aqui também, ó. Se ele tivesse por aqui também, não teria problema nenhum, né? Porque se o Azinho tivesse por aqui, me acompanha no raciocínio, né? De qualquer jeito, galera, de qualquer jeito, tá? Ó, se o triângulo tivesse por aqui, tá? Essa distância F de A é a altura do triângulo ainda, né? Zakimi, mas e se o Azinho tivesse por aqui, né? Você não sabe, né? Pois é, eu não sei, cara, não sei. Mas se tivesse também, se tivesse por aqui, ó, aí o triângulo seria esse aqui. É verdade, Zakimi, se o Azinho tivesse por aqui, né, um pouquinho mais para trás do 1, pois é, aí, pronto, né? A altura do triângulo também seria essa, né? Então, quer saber de uma coisa? Tanto faz, né? Tanto faz. De qualquer jeito, moçada, a altura do triângulo, que é o vértice superior, né? E a definição de altura não é essa? A distância do vértice superior até a reta suporte da base. Essa definição precisa de altura, não é isso? Então, de qualquer jeito, cara, a altura do triângulo ia ser quem? Ia ser o F de A. Não importa onde está o A, né? Você entendeu mesmo sem saber, né? Caracas, aqui, verdade, né? Pronto, e aí? Você sabe a altura do triângulo, né? Moçada, você sabe a base do triângulo, né? Porque assim, deixa eu tirar esse Azinho daqui por enquanto, né? Com licença. De 1 até 5, de 1 até 6 você tem quanto? Pô, de 1 até 6 você tem 5, né? A base está fixa do triângulo, você entende? A altura é a distância do vértice superior, não importa se ele está aqui, aqui ou aqui, né? Mas é a distância do vértice superior até a reta suporte da base. Pronto. Então a altura será o F de A, beleza? Zakimi, é que eu não sei quanto vale o F de A, né? Pois é, mas você tem a função, né? É só você aplicar então, ó, né? O A na função, tá? Troca o X por A, isso vai dar quem? Né? Seguindo a função, vai dar A ao quadrado mais 1. Ah, então beleza, cara, ó. Vai ser A ao quadrado mais 1, a altura é essa, né? É o F de A, que deu quanto? A ao quadrado, tá aí, mais 1, beleza? Cara, e daí vamos resolver isso de uma forma bem simples, né? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. O que você acha, né? Pronto, Zakimi, a área me falou. Pois é, 100. A base, cara, era de 1 a 6, né? A base é 5. Bem facinho, né? E a altura? Cara, a altura foi aplicar o ponto A na função, foi o F de A, que seria A ao quadrado mais 1. Então eu estou fazendo base vezes altura dividido por 2. Que beleza, né? Base vezes altura sobre 2, tá? 2 vezes 100, 200. Distribuiu 5. 5A ao quadrado mais 5. Beleza? Que é 5 vezes 1, né? Pronto. Cara, lança o 5 para cá, né? Vai lá. 195 igual a 5A ao quadrado? Pois é. 195 divide por 5. 39. 39 igual a ao quadrado, né? Quanto vai dar o A então? Raiz de 39, beleza? E você marca aí então a letra E. Tá joia? Cara, essa é uma questão que pode ser resolvida por um caminho bem longo, né? E bem difícil, tá? Ou também por essa ideia básica aqui, né? De área de triângulo, base vezes altura sobre 2, tá? E com essa sacada, né? De que se você aplicar o ponto A, né? Ó, não importa onde está o A, o F de A se torna a altura do triângulo, beleza? E aí você matou a questão de um jeito bem mais sossegado, tá certo? Moçada, vamos lá então para a última questão da prova e a questão mais fácil da prova, viu gente? Beleza? Uma questão aqui de razão e proporção, né? Então vamos lá. Questão 49, a questão mais tranquila, né? Aquela questão lá que é pouco conteudista, digamos assim, né? Não tem nenhuma fórmula pronta, né? Uma aplicação de, né, geometria, tá, álgebra, nada. Questão bem sossegada. Olha ali. Para fazer 800 ml de um produto,
deve-se misturar 100 ml da substância A1, 200 ml da substância A2 e 500 ml da substância A3, beleza? Isso, né, para um total de 800 ml de um produto, tá? Olha o que ele vai fazer. Deseja-se aumentar o tamanho da embalagem e o produto agora, né, vai ter uma embalagem, tá, no tamanho de 900 ml, ok? Pronto, né? Nesse volume agora, tá? Só que ele quer fazer o seguinte, ele quer manter a mesma proporcionalidade entre as substâncias A1, A2 e A3. Tem que manter a mesma proporção, né, de cada uma das substâncias em relação, tá, ao total, claro, né? Beleza? E ele quer saber o seguinte, né, ó, essa nova quantidade das substâncias A1, A2 e A3, né, devem ser respectivamente iguais a quanto? Vamos lá, moçada, presta atenção, ó. Se eu pegar qual foi a proporção, por exemplo, tá? Eu poderia ter pego qualquer uma das substâncias, A1, A2 ou A3. Eu vou pegar A1, por exemplo, tá? Se eu pegar a substância A1 e fizer uma comparação com o total, eu vou saber qual proporção ela tem, beleza? Em relação aos 800 ml, não é isso? Então ficaria bem assim, né? 100 ml, tá? Da substância A1 pelo total. Puxa, né? Mas o total foi quanto? Cara, o total foi 800 ml, não é isso? Pronto, né? Essa aqui foi a proporção da substância A1 em relação ao total, não é isso? Tá. Zakimi, ele quer manter a mesma proporcionalidade? Pois é, cara. Se ele quer manter a mesma proporção, galera, então isso aqui vai ter que ser igual, né? A nova proporção, tá, da substância 1 em relação ao novo total, né? Porque assim, a quantidade da substância 1 em relação ao total tem que se manter a mesma. Tem que ter a mesma proporção, não é isso? Pronto, né? Zakimi, você não sabe a quantidade da substância 1. Pois é, então eu venho aqui e chamo de X, né? Pronto, então vamos lá. X, que é o quanto eu vou ter agora, né? Beleza? Sobre o total, sobre o novo total, que é 900 ml. Então eu vou achar uma parte da resposta agora, né? Que é a quantidade da substância 1 em relação ao novo total, 900 ml. Mas isso tem que manter a mesma proporção de antes, não é isso? Então prontinho, né, galera? É só você fazer o que aqui? A regrinha de 3, tá certo? Então vai lá. Posso cortar esses dois zeros, não é isso? 8 vezes x, isso dá 8x, igual a 900 vezes 1, que é 900. Beleza? Quando você tenta encontrar esse x, né, ó, o x fica igual a 900 dividido por 8, e isso dá 112,5, beleza? Então, ó, 112,5. Pronto, né? Cara, você acabou de achar o x, que é a nova quantidade, né? Tá, da substância A, agora na proporção para 900. Ah, então beleza, aqui achei aqui, ó, o x vale 112,5. Marcou lá. O negócio é o seguinte, moçada, já dá para você marcar a resposta, não dá não? Claro, né? Só tem uma alternativa que mostra a substância X sendo 112,5, beleza? E você já podia até marcar de cara que a resposta é a letra A. Pois é, mas o aluno vai falar assim para mim, né? Zakimi, e se ele colocasse, né, outras alternativas, né, com a substância A1 sendo 112,5? Eu teria que fazer a mesma regra de 3 para as outras duas, né? Eu ia ter que fazer 3 regras de 3, Zakimi, né? Cara, não precisa não, né, moçada? Presta atenção. É só você analisar qual foi a proporção, né? Tá certo? Gente, a substância 2 não tem que ser o dobro da substância 1? A proporção não era essa, ó. Esse é o dobro desse, tá? E a substância 3 não tem que ser 5 vezes, né? A substância 1, essa proporção ele se manteve, né? Ele só aumentou o volume da substância e por isso o volume de cada um aumentou, né? Mas a proporção se manteve, galera, não é isso? Ah, então você sabe, né, moçada? Você sabe que na substância 2, você vai ter o dobro, né? É só fazer isso aqui vezes 2, tá certo? Por isso, né? Que aqui você vai ter 225, tá? Que é o dobro, né? Da substância A. E para a substância A3, né? Ó, você vai ter 5 vezes, né? Essa daqui, beleza? Então você vai ter 562,5, ok? Só para confirmar com você todas as informações ali que estão na letra A. Fechou? Gente, essa é a questão mais fácil da prova, sem dúvida nenhuma, né? Tá certo? Então, assim, pode esperar para esse vestibular, tá, moçada? Conteúdos, né, tradicionais aí dos vestibulares, tá certo?
Cara, geometria analítica, funções, né? Parece que eles gostam bastante de funções, sabe? Que mais, né? Polinômios, tá joia? Análise combinatória, beleza? Então, é uma prova conteudista, tá? Não é uma prova de nível muito fácil em matemática, não. Né? O aluno tem que estar antenado, tá? Com os conteúdos, tá certo? Tem que fazer um aprofundamentozinho, beleza? Inclusive, se você busca, né, esse tipo de aprofundamento em matemática, tá? Me procure aqui, tá? Eu sou o professor Zakimi do Évora Vestibulares, beleza? E vem estudar com a gente e vamos aprofundar essa matemática, porque todo vestibular hoje em dia pede um aprofundamentozinho, beleza? E aqui você com certeza vai encontrar. Moçada, era esse o vídeo de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!